Existe uma crença muito comum em empresas que estão em um momento de crescimento, a de que dados trazem neutralidade para decisões complexas, como se números sozinhos fossem capazes de reduzir ambiguidades, alinhar perspectivas e encerrar discussões difíceis. Na prática, o que eu vejo é exatamente o oposto. Os dados não são neutros. Eles tendem a reforçar a lógica que já está operando na empresa. E dependendo dessa lógica, o custo pode ser bem alto. Eu sou Jéssica Milhomem, estrategista em Data e AI para scale-ups e empresas em crescimento. O meu trabalho é transformar complexidade em decisões que movimentam o negócio. Antes da escala, as decisões costumam ser mais diretas. Menos camadas, menos disputas por interpretação e menos pressão externa. À medida que a empresa cresce, o cenário muda. Mais áreas, mais especialização, mais expectativa por respostas rápidas. É nesse momento que os dados começam a ocupar um lugar central, operando como uma perspectiva de segurança. Exatamente nesses momentos em que, enfim, tomar decisão fica muito mais difícil. Só que dados não substituem direção. Em contextos de crescimento acelerado, um comportamento se torna muito comum, que é utilizar dos dados para reforçar perguntas que estão muito bem formuladas. E na prática, quem define a pergunta define o limite da resposta. Outro padrão é utilizar o dado para sustentar decisões que já estavam emocionalmente pré-inclinadas a uma determinada decisão. Nem sempre é por má intenção, mas por urgência, por pressão e por contexto político. E existe também a influência de quem interpreta esse dado. Em muitas organizações, a leitura do dado acaba pesando muito mais do que o próprio dado. Eu já vivi muitos contextos onde os dados não estavam prontos para ser possível uma tomada de decisão. E isso estava acontecendo não porque faltava capacidade técnica, mas porque não tinha ninguém estruturando tudo que precisava ser decidido antes de olhar para o número. E quando isso se prolonga, alguma coisa começa a mudar dentro das empresas. As discussões ficam mais longas, as decisões parecem bem justificadas, mas difíceis de sustentar. E o time sente que os dados estão respondendo sobre o passado, mas começam a ter dificuldades e limitações para ajudar a pensar no futuro. O custo não aparece de uma vez. Ele surge com retrabalho, desgaste e falta de confiança sobre como as decisões são tomadas. No meu trabalho, dados entram junto com contexto, premissas explícitas e responsabilidade sobre as decisões que vão ser tomadas. Eu cocrio com quem decide de verdade. Não para olhar a informação, mas para construir clareza quando o impacto é alto. E é necessário sustentar isso ao longo do tempo. Eu já vivi isso em empresas no Brasil e em operações na América Latina, tomando decisões que tinham impacto real em resultados, em time e em capital. E hoje, esse tipo de situação é exatamente onde meu trabalho acontece. Em empresas que percebem que os dados começaram a confundir em vez de dar clareza para as decisões a serem tomadas. Antes de pedir mais dados, vale se perguntar a partir de quais premissas a empresa está tomando as decisões. E se você toma decisões complexas e está sentindo que os dados estão trazendo mais dúvidas e falta de clareza do que o contrário, continue me acompanhando. Aqui a conversa é sobre direção, decisão e impacto real no negócio.